Saúdo a amada igreja em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Gostaria de convidá-los nesta noite para a leitura do Evangelho de Jesus, conforme o registro de Mateus, no seu capítulo 6, como está no nosso boletim. Nós continuaremos a nossa série sobre o Sermão do Monte. Nós estamos falando agora sobre a religião do teatro. No primeiro momento do capítulo 6, nós vimos esse aspecto espiritual da nossa religião, da fé, em relação ao nosso próximo. E como que por vezes nós usamos essas coisas, a caridade, o amor ao próximo, a esmola e assim por diante, como meio de nos promovermos. E Jesus, de forma enfática, chama essas pessoas de hipócritas, atores que estão encenando no palco da religião. Isso diante de uma relação com o próximo. Hoje, nós veremos, a partir do verso 5 a 8, a nossa relação diante de Deus. Como que por vezes nós podemos usar sim da hipocrisia diante do Eterno. Eu acredito, em consonância com os grandes autores do passado, que Mateus capítulo 6 é um dos textos mais humilhantes de toda a Bíblia. O Senhor Jesus não está pregando para fariseus aqui, Ele está pregando para o seu povo, para a igreja, para os seus discípulos. Então a minha oração é que neste dia você saia daqui disposto a tirar a máscara diante de Deus e se apresentar como você é, porque somente assim Ele pode curar as nossas feridas. Portanto, leiamos Mateus capítulo 6, versos 5 a 8, que diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, os atores, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Busquemos a face do nosso Deus mais uma vez. Santíssimo Deus, é a tua palavra, inspirada, inerrante, infalível, poderosa, para nos transformar e tirar todas as máscaras aqui nesta noite. Permita-nos que vejamos a tua glória mediante a exposição da tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Por muitos séculos, os cristãos têm discordado de muitas coisas. Se você for conversar com um batista, o modo como deve ser o batismo, dá briga. Da confusão. Eles vão dizer que a quantidade de água importa. E o modo também. Tem que mergulhar até o final. Os presbiterianos vão falar, não, só um pouquinho de água na cabeça tá bom. Se você for discutir com um batista a respeito de quem deve ser batizado, aí piorou. Vocês batizam crianças? Como assim? E aí a discussão vai adentro. Se você for discutir com um assembleano, um pentecostal, se pode ou não falar em línguas na igreja, vai ter discordância. Se os dons extraordinários efetuados pelos apóstolos são ainda válidos nos dias de hoje, dá pano para manga. Tem muita discussão sobre. Livros e livros são escritos ainda hoje sobre esse tema. Se você for colocar agora na mesma mesa um presbiteriano, um pentecostal e um batista e perguntar: qual é o modo mais bíblico de se governar uma igreja? Aí cada um vai dizer uma coisa. O presbiteriano vai dizer um conselho. Os batistas, toda a igreja tem que participar das decisões.
Normalmente, os pentecostais vão dizer, não, uma pessoa basta, um escolhido de Deus. Como que se interpreta Apocalipse, e entre outras questões, sempre foram motivos de debate na igreja. Entretanto, quando você pega os cristãos verdadeiros de cada vertente do cristianismo, eles vão concordar em uma coisa. Todos vão dar as mãos e pedir perdão a Deus. Ao dizerem uns para os outros, nós oramos pouco. Não há discussão. Nós sabemos disso. Não temos uma vida de oração como deveríamos. Haja vista as nossas reuniões de oração durante a semana. São as reuniões que menos vem gente. Ciclos de oração e assim por diante. Que dirá na vida particular de pessoas tão ocupadas como nós, não é verdade? Oramos poucos, muito pouco. E por vezes, quando oramos, é algo mecânico, é algo pesado, não sai do coração, é algo forçado, não há deleite, não há amor em se encontrar com Deus. E essa situação piora quando você lê os grandes homens de Deus na história. O grande reformador alemão, Martinho Lutero, é dito que uma vez ele disse, trabalho, trabalho e trabalho. Olha, eu trabalho desde cedo até a noite. De fato, tenho tantos afazeres que passarei as primeiras 3 horas do meu dia orando. Tem muita coisa que fazer. Infelizmente, eu só vou ter 3 horas para gastar orando ao Senhor. E quando nós lemos histórias como essa, nós ficamos, meu Deus, miserável homem que sou. Orar 5 minutos para mim já é um esforço. Quando vai ver, já estou dormindo. E assim por diante. Entretanto, irmãos, essa história de Lutero, que é muito famosa, né, nos meios das redes sociais, assim por diante, no populacho, ela não é verdadeira. É uma história apócrifa. Lutero nunca disse isso em nenhum dos seus escritos. Agora, eu passo a ler para vocês uma carta verídica de Lutero para o seu grande amigo Felipe Melanchthon. Olha o que diz o grande reformador da Alemanha. Palavras de Lutero. Melanchthon, você me exalta demais. Sua autoestima a meu respeito me envergonha e me tortura, visto que, infelizmente, assento-me aqui à vontade, endurecido e insensível, ai de mim, orando pouco, lamentando pouco pela igreja de Deus. Em resumo, eu deveria ter o espírito ardoroso, mas eu queimo na carne, lascívia, preguiça no ócio, na sonolência. Já se passaram, Melanchthon, 8 dias, em que eu nada escrevi, não orei, não estudei. Isso se deu em parte por causa das tentações da carne, e em outra parte porque sou torturado por outros encargos, outras ocupações. O grande reformador, Martinho Lutero, homem que zelava pela oração, homem que foi usado por Deus para transformar o mundo da época, tinha problema com a oração. Quem dirá eu? Quem dirá você? Se você disser que você não tem problema na prática da oração, é uma grande mentira, porque na Bíblia a oração é o principal exercício da fé. Portanto, como diz John Piper, Satanás vai tentar comer a sua oração todos os dias logo pela manhã, te dando distrações, pensamentos pecaminosos, e você vai falar, olha, vou orar mais tarde. Não vai. Passou um dia, passou 2 dias, uma semana, um mês, um ano, e você está aqui, nesta noite, ouvindo sobre oração. Portanto, Jesus, neste momento, ele vai nos ensinar como devemos orar. E aprendendo com Jesus, esses 3 princípios que ele nos passará hoje, nós fugiremos do teatro da oração. Nós desceremos do palco e teremos um encontro verdadeiro com o Senhor. Esse é o nosso objetivo nesta noite. Portanto, o primeiro princípio, como nós devemos regar e ter uma vida de oração, é ter essa vida de oração, mas sem ostentação. Se não, vejamos o verso de número 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça. Com que objetivo? Para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Veja bem, olha a transição das esmolas
Agora Jesus passa a tratar da oração. Assim como no caso das esmolas, da caridade, Jesus ele pressupõe que o seu povo, os seus discípulos vão ter uma vida de oração. Ele começa, e quando orardes, não se vocês forem ter uma vida de oração, quando vocês quiserem, não, quando orardes. Ou seja, Jesus está pressupondo que eu e você tenhamos uma vida de oração. Então, Jesus diz que nós não podemos ser como os atores, os hipócritas da época do nosso Senhor, em que fazia das orações públicas um meio de se autopromoverem. Era muito comum isso, em dois sentidos. O primeiro, nas sinagogas. A oração pública era normalmente liderada por um homem, membro da congregação numa sinagoga, que ficava de pé, como nós fazemos aqui. Oração de confissão. Levante-se um presbítero, um irmão, e ore em nome de toda a igreja. Isso era feito já na sinagoga nos tempos de Jesus. O problema é que eles ficavam prestando atenção na oração do irmão. Poxa, o irmão fariseu ali, rapaz, que oração bonita. Você viu as palavras, a poesia, o encaixe que ele fez, a aplicação e assim por diante? Nossa, na próxima semana, ele que me espere, porque eu vou orar melhor. Então eles ficavam disputando, sabe, quem era melhor na oração. E eles gostavam de ficar lá fora esperando. Fulano, tudo bem? Boa oração, hein? Hoje a sua oração foi abençoada, poderosa. Então ficava essa atmosfera de competitividade, onde o ser humano deixava de prestar atenção a quem estava orando, a Deus, e passava a pensar durante a oração como ele iria agradar os homens, como ele ia se sobressair e assim por diante. Isso você vê nas sinagogas, já nos tempos de Jesus. Uma outra ocasião também que é vista e colocada aqui por Jesus é que aqueles hipócritas gostavam de orar em pé nas sinagogas, nós já falamos, e nos cantos das praças para serem vistos. Como que acontece? O que acontece aqui? Às vezes, não dava tempo de chegar na hora. O judeu ele tinha um relógio muito regrado de oração. Então, eles oravam no mínimo 3 vezes ao dia. Então, tinha os horários determinados. Mas, vamos supor que a fila da quitanda estava lotada. E você falou, puxa vida, daqui eu ia direto para a oração, não vai dar tempo não. Sabe o que eu vou fazer? Vou comprar minhas coisas, sair da quitanda, colocar a sacola no chão e começar a orar. E eles gostavam, porque as outras pessoas falavam, nossa, como que é piedoso, ó. Poxa, eu não sou tão regrado quanto fulano. E ele começava a orar, levantar os braços, e era aplaudido, falava, poxa vida, ó. Não importa onde você esteja, né? Você ora, você é temente a Deus. E com esse objetivo de ser visto pelos homens, eles recebem a recompensa, como um teatro de fato. É um ator que encena e recebe um cachê. E Jesus está dizendo, olha, eles receberão um cachê. Eles não passarão dessa vida sem seu prêmio. O texto diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é a recompensa no contexto? Vocês querem aplausos dos homens? Pois bem, vocês terão aplausos dos homens. Mas nada diante de Deus. Irmãos, que miserável homem é este, que usa da religião para ser aplaudido, porque é só isso que ele terá nesta vida. É somente isso, uma farsa. O que a gente pode tirar deste primeiro ponto? Devemos ter cuidado, irmãos, em primeiro lugar, para não usar das mídias, do momento em que estamos aqui, para fazer uma autopromoção da nossa parte. Aqui, Jesus, vale ressaltar, não está proibindo a oração pública. Senão, Atos dos Apóstolos, toda a igreja estaria em pecado. O próprio Jesus, em João 17, orou de forma pública diante dos seus discípulos, a ponto de um deles, João, escrever a respeito da oração. Então, Jesus não está orando a oração, não está proibindo a oração em si. A oração pública deve ser feita por crentes. O que Jesus proíbe aqui é a motivação. Por que você ora tão bonito assim? Deixa eu fazer uma pergunta. Você ora mais em público ou em particular? Respostas como essa revelam quem somos. Eu sou mais fervoroso quando eu estou
na igreja, o pastor pede para eu orar em público, eu já preparo as palavras, ou eu sou um grande orador de joelhos na minha casa? Respostas como essa revelam quem de fato nós somos. Por exemplo, certa vez eu vi nas redes sociais, bendita rede social, né? Um irmãozinho postando foto no monte, sozinho, eu e Deus. E ele estava de joelho assim. Tirou a foto. Aí o pessoal comentava embaixo, mas quem tirou a foto? Aí falou Espírito Santo e tal. Promoção. Entende? E nós somos muito hábeis para fazer isso. Nós conseguimos fazer como se fosse para Deus. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para uma grande lição que esse primeiro ponto nos ensina. E para mim é extremamente assustador. Isso serve para membros, líderes e assim por diante. O pecado é algo que nos acompanha mesmo depois de convertidos. Inclusive na nossa relação com o próximo e com Deus. Se é um lugar que a gente nunca imaginaria que o diabo entraria, é no momento íntimo de orar diante de Deus. E o texto está dizendo que eu posso estar diante de Deus e ser um hipócrita. Nós lemos na nossa liturgia, Isaías capítulo 29. Deus está dizendo para o povo, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Vocês fazem as coisas erradas dizendo, ninguém vai nos ver. Aí você lê Agar no deserto dizendo, tu és o Deus que vê. Já pensou você colocar no seu celular, tu és o Deus que vê? Lá no seu escritório, quando a sua esposa não está com você, ou seu marido, tu és o Deus que vê. Na sua casa, colocar um quadro, vocês que gostam de quadro, coloca ali, ó, tu és o Deus que vê. Vê você tratando a sua esposa e orando de forma bela na igreja. Vê como você trata os seus filhos, seu marido, tu és o Deus que vê. Inclusive, a motivação das nossas práticas piedosas, oração. Tu és o Deus que vê. Irmãos, então, o pecado, ele faz com que, por vezes, nós nos enganemos. É possível que nesta noite você entrou aqui pensando, eu vou adorar a Deus, eu vou me ajoelhar, vou erguer a minha voz e assim por diante, mas você pode estar adorando a si mesmo. Olha o que o pecado faz. Na oração, no momento íntimo, onde há uma conectividade entre Deus e o seu povo, o pecado está ali também. E pode tomar o nosso coração. Lembra que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, sozinho, na solitude. O diabo estava lá. Portanto, vigiemos, irmãos, para que nós não pratiquemos a oração, uma vida de oração com ostentação. Mas, num segundo momento, Jesus, ele não vai só dar uma proibição do que não fazer, mas o que fazer. Verso de número 6, ele vai nos dizer que nós devemos regar uma vida de oração, ter uma vida de oração em secreto. Então, vejamos, verso de número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Uma coisa que é importante dizer, esse texto não pode ser levado de forma literal, senão você vai ser que nem um fariseu. Por exemplo, tem que ser fechar a porta. Aí você está com toda a sua família reunida, crentes e não crentes, num grande almoço, sábado, vamos colocar assim. Muita gente, muito parente. Aí você fala, gente, pode ir comendo, eu vou ali no meu quarto e já volto. Aí você vai todo piedoso, piedosa, e fecha o quarto. Aí todo mundo vai chegar e fala, onde está fulano? Onde está ciclano? Ele fechou a porta do quarto porque está orando. Aí você sai do quarto, brilhando como o sol. Aí todo mundo, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Veja como não pode ser literal a situação? Jesus está apontando para a motivação do nosso coração. É onde os olhos não nos veem, que a religião verdadeira acontece. Olha que coisa!
É onde ninguém nos vê. É na calada da noite. É de manhã no seu quarto. É quando os holofotes cessam, o silêncio aparece e você se encontra com Deus. Nós lemos na nossa liturgia o Salmo de número 63. Davi estava no deserto, provavelmente sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. E ele começa dizendo: Senhor, eu tenho sede de ti, com uma terra árida, exausta e sem água. Assim eu contemplo o Senhor no seu santuário. Davi está dizendo o seguinte: Senhor, estando num deserto, ou no templo, ou no santuário, eu sou o mesmo. Longe dos holofotes, longe da pompa de rei, eu tenho sede de ti. Eu quero me encontrar com o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como anda o lugar secreto, hein? Há quanto tempo você já não se encontra mais com seu Senhor, com seu Pai? É isso que Jesus está nos dizendo. E é interessante que a palavra quarto aí, no original, é a palavra, não vale a pena dizer, mas é uma palavra que designa um cômodo na casa dos judeus, onde era guardado os tesouros, o dinheiro, as trocas valiosas. A ideia é muito linda, porque Jesus está dizendo, é como se Jesus estivesse dizendo: vá à despensa do tesouro, e ali se coloque diante de Deus Pai, e o teu Pai que te vê em secreto vos recompensará. A ideia é a seguinte: no caminho da solitude diante de Deus, há tesouros infindáveis para mim e para você. O momento mais grandioso da vida do cristão é quando ele cresce na sua vida de oração. É o principal exercício da fé. Não há homens e mulheres de Deus, poderosos na terra, usados por Deus, que têm uma vida de oração pequena. E aí, quem de nós podemos nos orgulhar disso, né? Falar: eu tenho uma vida de oração robusta. Quem de nós? Eu acho isso belíssimo nas Escrituras, porque textos como este acaba que sendo uma agulha do nosso ego. No dia que você achar que você está bom demais, que você é maravilhoso demais diante de Deus e dos irmãos, melhor do que os outros, a dica do Senhor Jesus para você nesta noite é o seguinte: lembre-se da sua vida de oração. Lembre de quem você é. Você não engana Deus. Deus te conhece. Deus te conhece. Isso nos coloca de volta no nosso lugar de fato. E sempre pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E por fim, o texto termina dando uma outra instrução. Se Jesus deu uma proibição, não use ostentação. Ele deu uma afirmação, uma direção: orem em secreto. Ele termina com mais uma proibição do que não fazer. E ele nos mostra nos versos 7 e 8 que nós não devemos orar com a ilusão de que podemos manipular a Deus. Se não, vejamos versos 7 e 8. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Aqui Jesus dá uma indireta aos pagãos, e por vezes os judeus eles criam nessas coisas também. Os pagãos, eles tinham a ideia de que quando eles clamavam e clamavam em alta voz, repetiam jargões e mais jargões, o Deus deles acordaria e viria ao seu encontro. Vocês devem estar lembrados de textos como 1 Reis, capítulo 18, onde Elias ele enfrenta os profetas de Baal e diz: olha, se Baal é Deus, faça com que ele lance fogo dos céus. E Elias falou: vocês primeiro, por favor, sou educado. E eles começam a gritar: Baal, Baal, ouça-nos, Baal. Começam a se cortar e assim por diante. Aí Elias, conhecendo o contexto religioso, diz: clama mais alto, ele pode estar dormindo. Um pouquinho mais.
Final da história vocês já sabem, né? Sangue para todo lado. Os pagãos entendiam assim. Que eles poderiam, por meio das palavras, colocar Deus na parede. Você vai ver isso também em Atos 19, 34, onde, por causa da pregação cristã, os efésios começaram a gritar, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Começaram a gritar de forma desvairada. E nada aconteceu. Qual é a lição que nós tiramos daqui? Primeiro, Deus nunca vai ser manipulado por mim e por você. Não importa o quão bom você é de oratória, as palavras que você use, eu conjuro pelo eterno. Deus não vê essas coisas, Ele vê o seu coração. Por vezes, Deus pode ouvir e ouve aquela irmã que às vezes tem uma dificuldade de fazer uma sentença gramatical sem erros de português. Ele ouve com amor e deleite do que uma oração bem fundamentada, poeticamente correta, mas sem coração, com hipocrisia, com máscara. Portanto, Deus nunca vai deixar de ser manipulado por questões de verborragia. As mais belas orações da Bíblia são sucintas. Você pode ver depois, na sua casa, Moisés, quando orou ao Senhor intercedendo pelo povo, lá em Êxodo 32, versos 31 e 32. Salomão, quando pede a Deus um coração sábio, é uma oração curtíssima. 1 Reis, capítulo 3, versos 6 a 9. Você pode ver várias orações, aquela oração do ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu paraíso. Uma oração curta que foi atendida. A questão, então, irmãos, é que eu e você não podemos ter como parâmetro o tamanho da oração e a nossa verborragia. Agora, o que é importante dizer? Nós devemos fazer a distinção de reza, onde você acredita que por conta das palavras repetidas e repetidas e repetidas e repetidas, Deus vai te ouvir, e isso é proibido por Jesus. Temos que fazer essa diferença. Reza de perseverança. Quando Jesus diz que nós não devemos fazer vãs repetições, Ele não está proibindo que você continue orando pelo seu filho. Às vezes são orações que perpassam anos, orando pelos seus pais que não conhecem a Jesus. Isso é perseverança. É lutar contra as nossas forças de desistir. É confiar que Deus ele pode intervir a qualquer momento. Isso é perseverança. Vãs repetições, não. É você não colocar o coração na oração. É repetir um mantra. Ave Maria e tal. Isso Jesus está proibindo. Porque o nosso Deus, ele não se dobra pela nossa verborragia. Portanto, dito essas coisas, que nós podemos dizer, concluindo. Primeiro, eu acho que para resumir de forma clara, eu diria que a beleza da verdadeira oração está em duas coisas: sinceridade e simplicidade. Deus é Pai, Ele te conhece. Não adianta usar máscaras diante dEle, porque uma hora sua máscara pode cair e machucar não só você, mas as pessoas que estão à sua volta. Portanto, eu creio que o caminho que Jesus quer que nós sigamos hoje é, primeiro, tirar a máscara, ser quem somos diante do Pai, confessar a Ele as nossas fraquezas e ser sinceros na nossa oração. A oração, irmãos, é um estado da consciência da nossa fragilidade, acompanhado pelo poder de Deus, que nos cura, nos liberta e assim por diante. Lembre-se, a oração é a mais elevada realização do ser humano. De todas as coisas, não é pregar, porque eu já disse para vocês que pregação é algo muito perigoso, porque a pessoa ela pode se engrandecer, ela estuda um livro, 2 livros, 3 livros, decora uma coisa e fala diante de vocês e tudo mais, vocês não estão vendo o outro lado. Então,
O maior exercício da fé não é estar diante de um público e falar ao público. É oração diante de Deus. É abrir o seu coração, onde as pessoas não te veem. É regar o lugar secreto e ter uma comunhão com Deus. E eu termino fazendo algumas perguntas para vocês. Olhando sinceramente para a sua vida, você se sente um fracasso na oração? Daria para ser muito melhor, não é verdade? Há quanto tempo você conhece a Jesus? Já pensou se nós fôssemos computar os momentos de devoção verdadeira diante de Deus? Será que os streamings da vida têm ganhado o seu coração? Os reality shows têm merecido mais a sua devoção do que o próprio Deus? Se você reconhece que você tem pecado nessa área, eu não vou dizer para você sair daqui e se ajoelhar na sua casa, debaixo do milho, né? Os mais antigos sabem do que eu estou falando, ajoelhar no milho e rezar, orar e fazer as suas preces. Não é esse o objetivo. Acho que o objetivo maior hoje é você reconhecer que você tem pecado nessa área e que Jesus é o maior amigo de pecadores. A questão é ser sincero e falar: Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero ter fome e sede de justiça. Portanto, o caminho para você reconhecer, sair desse fracasso, dessa lama, não é olhar para você, é olhar para a cruz. Porque Jesus morreu por este pecado também. E Ele pode, por meio do seu Espírito, nos reavivar, fazer a nossa vida diferente, nos dar um batismo de alegria, como o pastor gosta de dizer, e criar uma vida de oração verdadeira diante do Pai. Que Deus nos ajude. Amém. Oremos ao Senhor.